Olá, amigos. Começarei agora com um assunto, e esse assunto será desdobrado em vários, porque esse é um ponto aqui em comum de algumas ideologias ou algumas formas de pensamento que são, na verdade, apenas uma fantasia, uma máscara para esse primeiro ponto que tocarei aqui. A laocracia, né, que é um termo que o Alexander Dugin defende como governo do povo, né, que faz parte aí da quarta teoria política, é, aquela ideia de mundo multipolar, né, que cria aquela ideia falsa de que há uma força mundial que é globalista, e aí ele representa no anglo-saxão, e há um mundo multipolar, né, que, digamos, é combatido por esse mundo globalista. E então ele apresenta a laocracia como a saída para a, a continuidade do mundo multipolar e o globalismo, né, como o inimigo comum aí de todas as culturas, de todos os povos. É óbvio que existe um movimento globalista e isso não é de hoje. O globalismo ele tem realmente uma continuidade na história que é muito antiga, mas o que o Dugin faz, e, tanto na criação dos seus inimigos como na criação daquilo que ele diz defender, né, é um apenas reflexo da ideologia soviética. Eu vou explicar isso um pouco melhor. Bom, em um artigo, que é inclusive publicado no site da Nova Resistência, o, o Dugin, de forma apaixonada, defende o governo do povo, né, um governo em que a identidade, né, supostamente a identidade do povo, né, nesse contexto multipolar, prevalece sobre os interesses dos oligarcas exploradores e do globalismo, né? Então, ele coloca ali o globalismo como uma ferramenta para que esses oligarcas, aí, em sentido financeiro também, destruam as identidades dos povos e com essa destruição consigam aumentar a escravidão e assim obter mais dinheiro, mais concentração de capital. Ele usa então ali vários termos bem comuns da narrativa comunista, né? É o controlador de capital, a libertação do povo, e ali parece muito bonito, né? Você lê no começo, você imagina que essa laocracia do Dugin é a fada preservadora das culturas, que combate o globalismo anglo-saxão, né? Você imagina uma fada no campo com uma varinha. Ah, eu sou a fadinha protetora de todas as culturas. Ai, vou restaurar aqui a Portugalidade. Ai, aqui eu restauro a alma russa. Ai, aqui eu preservo a catolicidade brasileira e assim por diante, né? Você pensa uma coisa assim muito muito redentora. Mas na continuação do texto, você vê que a proposta é apenas retirar aqueles que ele identifica como globalistas e colocar um aparato burocrático nos mesmos moldes do regime soviético. Apenas a passagem, né, de poder, né, de uma mão para outra. Ele não gosta da mão que detém essa ordem e quer ser a mão detentora desta ordem toda, né? Mas ele disfarça isso de uma forma muito interessante, em que a, a laocracia, né, atua aí como apenas uma forma de discurso para justificar essa troca de poder, mas manter a mesma ordem, né? Esse conceito de laocracia ele é muito abstrato, né? Ou seja, o que é um povo, né? Um governo desse tipo de povo e o que em uma cultura, por exemplo, deve ser preservado. Ele não responde, ele só responde que deseja criar uma estrutura aí como um todo em que
o domínio de uma burocracia estatal, né, uma burocracia positivista. E porque agora chegamos aqui num ponto que é o que eu considero o principal, né, dessa conversa aqui com vocês. Bom, ele em momento algum toma um, uma postura justnaturalista em relação a como essa burocracia laocrática, né, se me permitam aqui o termo, atuaria. Tanto que vejam que ele defende, hoje comemora a vitória talibã como uma vitória laocrática, né? O povo afegão ali com os talibãs reforçando a sua soberania contra o globalismo anglo-saxão, né? Então vocês começam a pensar uma coisa aqui, peraí, não há nada, né, mais positivista e nada até no sentido ocidental, porque esses grupos todos islâmicos sofreram uma forte influência de um pseudo-teólogo, né, chamado Said Qutb, um egípcio, que defendia a aplicação de conceitos marxistas unidos à Sharia, a lei islâmica, e uma revolução islâmica a partir de princípios comunistas e socialistas. Isso é comum a todos esses movimentos, o Talibã, o Estado Islâmico, a Jihad Islâmica, a Irmandade Muçulmana Egípcia e tudo mais. Ele está, então, defendendo a soberania, né, de um povo, só que essa soberania não é muito bem a soberania de um povo, né? Nada mais é do que um grupo de poder ali, uma ideologia que toma o poder e vai aplicar a sua estrutura totalmente positivista, né, naquele espaço. Vejam então que só se comemora a passagem da troca de poder, né, e não uma mudança de fato, né? E essa mudança é óbvio que ocorreu, porque por mais que a pessoa não seja simpática ao sistema americano ou da democracia moderna, assim, é óbvio que isso é preferível à Sharia do Talibã, né? Que aí viola totalmente todos os princípios do bom senso humano, né? Não é uma questão nem jurídica, é uma questão de bom senso mesmo. Mas bom senso não é uma coisa muito forte nesses ideólogos, né? São marcados aí por um comportamento que às vezes é um comportamento bem bufão, né? Um comportamento que não tem medo algum do ridículo. Mas nesse caso em específico, vocês já conseguem perceber que esse conceito laocrático ele é totalmente baseado em uma estrutura positivista, né? Em que uma suposta vontade de um povo emana uma espécie de soberania de um corpus jurídico que tem uma espécie de autoridade divina para definir os rumos de todas as pessoas ali envolvidas, né? Então, quem aqui já abriu a Constituição brasileira percebe que isso é um princípio da própria Constituição positivista brasileira, né? Que todo poder emana do povo. Esse tipo de pensamento, ele tem um desdobramento até teológico e uma implicação muito grande, em que você consegue perceber a influência do Dugin em vários grupos e a influência desse tipo de pensamento em vários grupos que fingem a aliança com ele ou que até possuem aliança com o Dugin, né? Mas é uma mentalidade comum de todas essas
ideologias, né? Você vê, por exemplo, até supostos tomistas que deveriam entender a, a questão, né, do direito natural, defendendo princípios positivistas em relação à obediência ao Estado, a obediência a decretos que contrariam o próprio direito natural. Aí vão arrumar ali justificativas de todas as formas, um emaranhado ali de argumentos e de autoridade e tal, mas que estão nessa onda aí com o Dugin, né, dando uma autoridade quase que divina à lei positiva, né? Então, os argumentos, às vezes, na forma externa, eles variam um pouco, né? No caso do Dugin, aquele sonho, né? Aquele delírio de que a vontade do povo ela é soberana, então ela pode decidir coisas que contrariam o próprio direito natural. Em alguns casos, isso é um pouquinho disfarçado, né? Então o sujeito vai colocá-la não porque devemos uma obediência ao Estado, às leis até certo ponto, né? Então ele vai citar lá fora de contexto o que Paulo diz sobre as autoridades e assim por diante, mas é uma defesa dessa própria ideia, né, de que você guardando ali algumas características meramente culturais, né, e elevando isso a um título, né, de vontade do povo, de governo do povo, todas as abominações das leis positivas, injustas, acabam plenamente justificadas. Na verdade, quando o cara tem 16 anos, 17, está naquele estado de confusão, né? Não tem muito estudo, ele defende esse tipo de coisa, dá para desculpar, né? Fala, olha, isso é um coitado, é um jovem, né, um burro, espera um pouco que ele cresce. Mas quando você vê homem barbado e simulando uma grande autoridade e também com um vasto conhecimento da área, e o cara defende esse tipo de coisa, você já percebe que tem algo errado, né? Peraí, esse cara está mentindo, está deturpando isso aqui, né? Então o cara se diz, por exemplo, adepto do justnaturalismo e vai argumentar que realmente há uma obrigação em vacinar ou obedecer ao Estado em relação ao fechamento de igrejas, de comércio e assim por diante, né? Porque ali o interesse do suposto coletivo está acima do individual, né? Você já, opa, liga a antena e saiba que o sujeito ali está vendendo churrasquinho de gato, né, como se fosse um filé mignon. Percebam um ponto aqui que é muito comum, né, a todas essas facetas da ideologia popular, né? Essa ideologia extremamente populista, que é sempre se basear em conceitos abstratos, né, para defender ali as suas, as suas bases ideológicas. Então, não há uma base que realmente tome um verdadeiro conceito de povo, um conceito correto de direito natural, né? Mas você vai perceber ali uma, uma grande confusão de termos e de alianças, e nesse aspecto, por exemplo, o perennialismo, a religião comparada são grandes aliados, né? Porque a partir do momento
que eles conseguem fazer com que a pessoa imagine que o que eles chamam de religião, né, é uma forma exotérica, tá? Ou seja, uma forma que eles chamam de exterior, né? De um mesmo núcleo esotérico, que seria aí a verdade metafísica pura, né? Que é comum a todos, a, as formas, né, de como essa vontade do povo se manifesta é tida como uma manifestação dessa suposta verdade interna, né? Então, que mal tem, por exemplo, segundo esse método, nas diversas violações aí que a Sharia faz, é, isso é apenas, né, uma forma da manifestação externa para aquele povo de uma verdade supostamente metafísica e universal. Então você é, dizer que aquilo é errado, você estaria condenando o núcleo oculto da verdade. É, dá para perceber de uma forma clara agora a influência, né, tanto do perennialismo como das suas facetas que foram se desenvolvendo aí, né, através do Júlio Evola, do círculo soviético ali do Galavin, do Dugin, né, e de como tudo isso estende o seu tentáculo aí até para grupos que se dizem tomistas, professores de tomismo e assim por diante. Não por acaso, por exemplo, o Michael Jones, né, mais algumas pessoas saem defendendo agora com unhas e dentes a, a Rússia, né, a Rússia do Putin, do Dugin, é sempre, né, seguindo essa linha de raciocínio, né? Então eles realmente não se chocam com uma burocracia estatal gigantesca, desculpa, mas burocracia estatal gigantesca, é, realmente não se incomodam com ela, não se incomodam nem com o próprio positivismo, né, de uma burocracia estatal de, de caráter até mesmo socialista, né, porque enxergam nisso um, uma ferramenta para a manifestação de suas ideologias. É apenas um jogo de poder aí, em que eles abstraem totalmente esse sentido de povo, essa questão dos valores do povo, né? Foi a mesma coisa que Stalin, por exemplo, fez com a Igreja Ortodoxa na Segunda Guerra Mundial, né? Tem ortodoxo na Rússia que considera Stalin quase que um santo. Ah, não, porque o Stalin ele resgatou os valores da Rússia ortodoxa e tudo mais. Isso é baseado em um processo de lavagem cerebral muito grande, em que um, os povos são levados à crença de que o Estado, por exemplo, garantir o funcionamento das igrejas é uma espécie de favor, né? Aí você vê também a influência gibelina do Évola, né? De que o espiritual funciona como uma, um, uma espécie aí de braço do secular, né? Ele depende então da autoridade do, do secular, né? Um favor que o secular faz ao permitir a existência do espiritual e gera essa síndrome de vira-lata, né? Então, qualquer demagogo que aparece aí defendendo a os princípios da civilização cristã, e isso e aquilo, os princípios da Portugalidade e assim por diante, é elevado aí a uma coisa quase que messiânica, né? Bem, bem delirante. Alguns fazem isso, por exemplo, com o Assad, o ditador sírio,
que é a continuação de uma ditadura quase que monárquica, né, que vem do seu pai. Ah, e não, Assad é muito bom, tem que ser defendido porque ele permite que os cristãos sírios existam, né? Peraí, né, o cara tem um governo que faz todas as violações possíveis em relação a, ao direito natural, ao bom senso humano, à decência humana, mas deve ser apoiado e tolerado porque ele permite o funcionamento de igrejas. Reparem que há todo um condicionamento aqui, uma espécie de síndrome de vira-lata, né, do sujeito enfiar o rabo no meio das pernas, sempre com medo do Estado, uma suposta aí, obediência jus-naturalista, né, a essa figura estatal, e na verdade essa obediência é mais pura covardia, né? Obediência é uma coisa, né? Agora covardia em troca daquilo que é obrigação, né, de um governo, é uma postura que, como eu falei, né, um homem barbado, já de idade, defendendo isso, né, você já consegue imaginar que ele não está fazendo isso daí por um estado ilusório. Ele não está fazendo isso porque é um iludido, ele está com alguma má intenção. Ele está tomando parte de um plano bem maior, né? E uma coisa que ele pode até esconder ali da massa, da maioria das pessoas, mas que com alguma atenção vocês conseguirão perceber. Não há nenhuma diferença dessa forma de mentalidade para a mentalidade da lacração. A lacração também é baseada aí nesse anseio popular, nessa coisa toda, desse poder, né, que emana da suposta vontade popular. Essa vontade popular aí é uma espécie de massinha, né, que cada um dá ali a forma que deseja, né? Não se espantem se a coisa mudar no futuro e alguns adeptos dessa ideologia, por exemplo, defendam coisas que lacradores tomam em alta conta, né? Contanto que essa coisa aí faça parte de uma suposta manifestação da vontade do povo, né? Dessa laocracia em uma determinada cultura ou daquilo que eles chamam de tradição, né? É só o cara mergulhar um pouquinho, por exemplo, na Índia, ele vai ver a antiguíssima tradição do travestismo, né, na Índia e defender isso aí, né? Não, ali está num contexto tradicional, faz parte da manifestação daquele povo e tal. É, já fazem isso inclusive com a própria prostituição, né? Já é comum, por exemplo, perennialistas defendendo o caráter tradicional da prostituição que existe no arranjo até dos xiitas, né? No caso do casamento temporário, e assim por diante. Então, pense um pouquinho, tá, nisso, né, de como não dá para esconder tudo o tempo todo. Uma hora as intenções, os discursos, as falsas fadas, né, distribuindo aí salvação e correção, né, acabam revelando o verdadeiro interior, né, que é uma espécie aí de casa da família Adams. Um grande abraço, gente.